nós vamos falar sobre entrar no fluxo da abundância. Como a gente mantém o foco para que essa tal da abundância, enfim, chegue ao nosso campo, né? Que a gente esteja realmente conectado com essa abundância e ela aconteça na nossa vida, porque às vezes a gente até já sabe que essa abundância já está disponível, né? Mas às vezes é difícil nós nos conectarmos de fato, né? Como que a gente faz isso, né? E eu vou falar para vocês que uma coisa que é muito importante é a gente saber como é que a gente está se sentindo, como é que eu estou me sentindo. A vibração mais elevada da nossa essência é que vai impulsionar para que as coisas, os acontecimentos cheguem no nosso campo, né? Então, como é que eu me sinto cada vez melhor a respeito de mim mesmo? Qual é esse caminho, né? Quando eu quero me sentir muito bem comigo mesma, mas às vezes não tá dando certo. Por que não tá dando certo, né? Às vezes eu tô me sabotando, às vezes os pensamentos que eu tô tendo, eles não estão me ajudando. Como que eu faço para mudar tudo isso, né? Eu tenho que olhar para as minhas questões internas, preciso direcionar esse pensamento. Será que só direcionar esse pensamento para algo positivo já adianta, né? Já é suficiente? A gente sabe que existem crenças, né? Existem crenças que estão no nível subconsciente e que podem estar atrapalhando esse raciocínio, esse pensamento tão claro em direção àquilo que a gente está desejando, né? Como que a gente faz então para estar conectado então só aos melhores pensamentos, aos mais elevados, sem interferência, né, de pensamentos de outras pessoas, de grupos de consciência, né, que podem acontecer. Né? Pessoal que está entrando agora, a gente vai fazer a gente vai falar sobre como ter foco para alcançar a abundância e depois nós vamos também fazer reprogramação com Theta Healing para que vocês recebam alguns comandos e downloads para fortalecer essa conexão com o que eu vou explicar para vocês aqui daqui a pouco sobre vórtice de energia, tá? Então fiquem aí. Então primeiro, gente, qual é a qualidade do meu pensamento, né? Eu consigo identificar, ou só quando eu já estou lá no fundo do poço eu consigo identificar isso, né? Que eu estou vibrando no negativo, que eu estou pensando pensamentos negativos, né? Que o meu nível de consciência está baixo. E se eu puder escolher, né? E se eu puder escolher estar em alta vibração, como que é isso? Será que mesmo eu escolhendo estar num pensamento elevado, ele vai estar lá automaticamente? Será que é assim? Sabe que com o Theta Healing é assim, né? Oi, Cíntia, que saudades, que bom que você tá aí. Com o Theta Healing é assim, né? A gente vai sim se conectar através da meditação Theta. A gente se conecta com os pensamentos mais elevados, porque a gente se conecta a essa energia maior do Criador de tudo que é, né? Quando a gente se conecta lá, nós estamos nessa energia do amor incondicional automaticamente, né? Então sim, é muito rápido. Porém, a maior parte do nosso tempo, né, talvez a gente não esteja nessa conexão,
né? E podem ocorrer, né, de estarmos tendo alguns pensamentos negativos que nos conectam, né, com outras pessoas, com situações de estresse, né, de estresse do dia a dia, de angústia, algum medo interno que a gente possa ter, né? E então isso pode levar a gente a estar nessa condição, nessa vibração por mais tempo. Quanto tempo, né? A gente vai ficar nessa energia, né? É importante falar para vocês que nós temos, então, em nível subconsciente, muitos pensamentos que não são conscientes, né? Então, eles estão num nível abaixo do consciente. Vocês têm ideia de quantos pensamentos nós temos por dia? É interessante isso, né? Eu tive essa curiosidade e fui pesquisar, né? E eu cheguei, e cientistas chegaram a esse número aproximado, porque, claro, né, gente, cada pessoa tem um universo, né? E tem as suas particularidades. Então, chegou a um número aproximado de 30 mil pensamentos, em média, um ser humano tem por dia. Você tinha ideia disso? Talvez a gente nem tenha realmente, por quê? Porque apenas 10% ou menos, né, desses pensamentos, eles são conscientes. Então, de 30 mil, se a gente for ter lá um número aproximado, mais ou menos 10 mil pensamentos são conscientes, os outros não, né? Os outros estão num nível que a gente não acessa, de olhos abertos, em ondas cerebrais beta, como nós estamos agora, né? Isso daí vai acontecer quando nós estamos dormindo com sonhos, ou quando estamos fazendo Theta Healing. Quando a gente está fazendo Theta Healing, nós conseguimos acessar os pensamentos mais profundos, quais as crenças ligadas a esses pensamentos, né? E quando é que eles começaram. E por isso a gente pode ir num lugar muito, muito, muito profundo, buscar quais são essas crenças que estão limitando a minha vida, que estão me mantendo nesse padrão, né, de insatisfação, desespero, angústia, medo, né, raiva. Por que que isso acontece, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, que eu acho que pode ser útil para vocês, tá? Então, tem uma pessoa que eu atendi, que ela tem um problema com o filho dela, tem uma questão, né? E ela veio tratar. E nós sabemos, né? E é bom que vocês saibam também, né? A criança, até os 7 anos, pelo menos até os 7 anos, ela está no campo energético da mãe, tá? Isso quer dizer que todas as emoções que a criança tem, elas estão ligadas às emoções da mãe, né? O que a mãe tá passando, o que a mãe tá sentindo, essa criança também tá sentindo, tá? E quando ela veio com a questão do filho, eu falei para ela, olha, vamos tratar você primeiro, porque vai ser melhor. E daí assim a gente fez, e assim eu trabalho com os atendimentos. E lá nós percebemos que foi uma coisa que ela não tinha consciência, né? A gente trabalha com as técnicas do Theta Healing, que voltam à origem da questão. Então, a origem da questão daquela criança tinha a ver com a gestação dela,
daquela criança, certo? Como ela se sentia naquela gestação. E ela tinha muito medo, né, de que alguma coisa ruim fosse acontecer durante a gestação, né? Que alguma coisa ruim pudesse acontecer com a criança, que alguma coisa ruim pudesse acontecer com aquele bebê, né? E o que acontece? O bebê, ele tá conectado com a mãe desde a concepção. Portanto, tudo que ela pensou durante a gestação, essa criança sentiu. E essa criança sentia muito medo, né? Muito medo de que alguma coisa ruim fosse acontecer, né? E foi isso que reverberou, certo? Lá pra frente, depois que essa criança nasceu, tá? E que ocasionou uma questão bem séria na região aqui do laríngeo, do chakra laríngeo, do pescoço, tá? Então ele tem uma questão física nessa região. E quando nós fomos muito fundo nesse tratamento com Theta Healing, nós acessamos que ela, na gestação, quando ela era um bebê na barriga da mãe dela, né? Então, na barriga da mãe dela, ela sentiu muito forte também que algo de ruim pudesse acontecer, né? E que algo de ruim pudesse acontecer. Eu esqueci de citar que essa mulher passou praticamente a gravidez inteira deitada, porque ela sentia que alguma coisa ruim pudesse acontecer e ela acabou co-criando essa situação, certo? Então ela tinha tanta certeza que algo de ruim pudesse acontecer que realmente ela conseguiu. Conseguiu não, né? Isso se cocria, tá bom? Isso se manifesta. E ela teve que passar a gravidez inteira deitada, né? Porque o bebê tinha um risco de não viver, né? Então, é bem forte isso, né? Porque o que foi acessado por ela em uma única sessão de Theta Healing, tá, gente? Foi que ela, na gestação da mãe dela, né, que ela era o bebê, ela também acessou um medo muito forte da mãe de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Então, o medo dela, na verdade, se originou na mãe. E nós tivemos que fazer uma cura primeiro na gestação dela, enquanto bebê no útero da mãe dela, quanto dela, né? Ela como sendo a geradora da vida, tá? E isso só foi possível porque tudo isso se materializou, né, com essa doença física, né, dessa criança, que acessou tudo isso. E nós pudemos acessar esses pensamentos negativos que a mãe dela teve, né, que a mãe da criança teve e que a avó da criança teve, né? A avó da criança teve realmente uma situação que ela foi abandonada pelo companheiro, então ela realmente tinha pensamentos negativos, né, de abandono, de ser rejeitada, e a filha se sentiu rejeitada, e tudo isso foi transgeracional, né, passou de uma geração para outra. Todos essas crenças, né, que se formaram através desses sentimentos tão negativos causados pelos pensamentos negativos. Agora, adivinha se ela tinha consciência de tudo isso? Não havia essa consciência, né? Isso só foi acessado, tá? Quando ela esteve na sessão de Theta Healing, ela já tentou muitas terapias, né? Várias e várias terapias mesmo, sem ter esse resultado, tá bom? Por isso que
eu acho bem interessante, né? Que pensamento positivo é bom, né? É bom nós termos pensamentos positivos, mas como a gente faz para tê-los, né? Se a gente está nesse emaranhado de situações que estão no nosso subconsciente e assim, de olho aberto, e no nosso dia a dia nós não acessamos. Como é que a gente faz então para ter pensamentos positivos, né? Nós temos que mergulhar, né? A gente tem que ter essa coragem, como essa mulher teve, de procurar ajuda para o filho dela, para que tudo isso fosse visto, para que tudo isso viesse à tona e nós pudéssemos, então, olhar para isso dessa maneira profunda, curando primeiro a primeira geração lá atrás, que é a avó, curando a geração da mãe, para que essa criança possa ter essa cura. Vocês estão percebendo? Então, é interessante, né? Porque eu tô falando de abundância para vocês, né? Eu tô falando como é que a gente foca na abundância. Se eu tô falando para vocês assim, não, para isso, o nosso... o como eu me sinto é muito importante. Como é que eu tô me sentindo? Como que eu tô me sentindo, né? E o como eu me sinto tá ligado a esses pensamentos. Então, se eu tenho esse emaranhado de coisas acontecendo na minha vida, eu tô dando um exemplo, tá bom? Que é real. Como é que eu vou estar me sentindo bem em pensamentos muito elevados, né? Se existe tudo isso não tratado, tá bom? Tô mostrando para vocês que não é só essa mulher, né, ou essa criança que está passando por isso. Todos nós, em algum nível, temos questões para serem tratadas que são dessa natureza, né? Que são lá da infância. Será que eu tenho algum trauma de infância, né? Será que eu ouvi quando eu era criança alguma coisa que me deixou, né, com aquela sensação de que eu não mereço, de que eu não valho nada. Tudo isso vai influenciar em como eu me sinto hoje, né? Indiretamente, quase inconscientemente, certo? Se alguém falou pra mim que eu não mereço receber um presente porque eu tirei nota baixa, isso, uma criança leva muito a sério isso, né? Pode estar reverberando, dependendo do sistema, até hoje. Se eu não merecia aquela vez, por que eu vou merecer agora? Né? Então é isso, tá? Então, essa questão é muito importante para a gente saber, né? Que essas crenças que a gente chama no Theta Healing de crenças limitantes, essas crenças limitantes estão prendendo a gente lá na nossa origem, lá atrás, né? Então, como é que a gente vai pedir algo para que algo aconteça na nossa vida, né? Que é essa capacidade que a gente já tem de criar algo, né? De criar o que a gente deseja na nossa vida, se eu ainda tenho que corrigir aquilo, né? Essa questão de não merecimento, né? Como é que eu não vou duvidar que isso vai acontecer na minha vida, né? Imagina que eu quero uma casa nova. Se eu quero uma casa nova, né? Como é que eu faço para ter essa casa? Além de eu pensar, né? Nossa, estou pensando nessa casa e eu quero ela assim, assim, assim. Eu tenho todos os detalhes na minha mente. Porém, eu não... Eu ainda tenho essa questão do não merecimento lá da minha infância, quando meu pai me disse que eu não merecia porque eu tinha uma nota baixa, né? Isso está reverberando no meu campo.
Em algum nível, será que eu estou duvidando que essa casa está chegando para mim, né? Que eu realmente mereço ela? Será que existem todas as energias que estão à minha volta, estão cooperando para que aquilo que eu estou desejando chegue em mim? Porque é assim que a gente cocria, né, gente? A gente cocria com a certeza de que aquilo vai acontecer na nossa vida e que não existe nada que impeça isso de acontecer, certo? Então, a primeira coisa, não duvida que isso vai acontecer na sua vida. Se você tem dúvidas, então você precisa olhar para isso. Se algo que você deseja ainda não aconteceu na sua vida e você tem dúvida de que isso vai acontecer, ou você tem pouca certeza de que isso vai acontecer, ou você duvida de que isso vai acontecer, né? Por exemplo, então você tem que olhar para isso. Por exemplo, né? É uma coisa muito comum também as pessoas pedirem isso, enfim, nos cursos que eu dou e também nos atendimentos, né? Eu quero um companheiro, uma companheira, eu quero ter um relacionamento, né? E por que não tenho ainda, né? Eu já sei o que eu quero, primeira coisa, eu já sei o que eu desejo. Já sei o que eu desejo. Então, se eu já tenho essa lista do que essa pessoa deve ter, então já tenho meio caminho andado ali, né? Agora, se você já sabe exatamente o que você quer, mas você acha, não, mas ele não vou conseguir exatamente, isso daí é muito pra mim, né? Essa pessoa é muito pra mim. Ou, nossa, eu não tenho, né? Imagina, né? Eu não tenho uma namorada, eu não tenho um companheiro e a minha amiga tem e eu não tenho. Qual é o meu pensamento, então? Gente, estou trazendo aqui consciência pra gente, né? Não, a minha amiga tem, mas eu não tenho, E eu fico nesse pensamento de que eu não tenho, né? Outra coisa que acontece também que eu acho bem interessante, a pessoa quer um namorado, mas ela comemora que eu vejo várias pessoas fazendo, né? No dia dos namorados, que ela não tem namorado. Quer dizer, ela tá vibrando naquilo que ela não deseja pra vida dela. É interessante, né? Eu quero que vocês analisem essa situação mesmo, provavelmente não é a sua, mas para o que você está pensando agora. O que você está pensando? O que você deseja primeiro? Você já se conectou com isso, porque eu já coloquei vocês para pensar nisso. Agora, se você está desejando, por exemplo, uma namorada, um namorado, o que você está pensando a respeito disso? Que eu não tenho, e todo dia você acorda pensando, eu não tenho, minha amiga tem e ela não merece esse namorado que ela tem e o que deveria ter, e a gente está olhando para o outro, né? E a gente está acessando uma escassez nossa, falando eu não tenho, mas ela tem, eu não tenho. E é bom vocês saberem que o universo é tão abundante que não existe competição, né? Não existe que a outra pessoa vai ter e eu não vou ter, tá? Porque o universo é completamente abundante, tá bom? Se você se conectar com o fluxo da abundância, tá? De verdade, você entender o que é isso, né? Que tá ligado ao que se chama de lei da atração, né? Que ficou tão conhecida já. Você vai saber que quando o seu pensamento é puro, quando o seu pensamento ele tá completamente direcionado pro seu foco, e o seu foco tem que ser não, você escolhe ser, né? Conectado com a abundância, conectado com o amor, né? Conectado
com que todo mundo pode ser. Na verdade, você não precisa pensar nas outras pessoas, né? Mas assim, nossa, tudo é possível para todos, né? Se você tem a certeza disso, então as coisas vão chegar para você muito fácil e levemente, tá bom? Eu vou falar de uma outra maneira hoje, tá? Nós fomos criados com abundância, eu sempre falo isso aqui, né? Porque nós fomos criados, nós somos centelhas divinas, fomos criados pela fonte criadora, pelo criador de tudo que é, com puro amor. E o puro amor que existe é simplesmente a abundância, né? É simplesmente muito abundante. Tem para todo lado e para todo mundo, certo? Então, nesse sentido, nós já somos abundantes. Só que nós vamos criando através das gerações, inclusive, e eu mostrei para vocês nesse exemplo, que as pessoas vão criando pensamentos de escassez, vão criando crenças que as limitam e assim limitam essa abundância, né? E é assim que acontece, né? Vão limitando a sua abundância, tanto que chega uma hora que você pensa, você pode chegar a pensar que você não merece toda a abundância que você já tem, né? Então, o caminho aí é o contrário, então, né? Se você já tem abundância e você não tá lembrando disso, você talvez precise se lembrar que ela existe, tirando várias camadas de crenças limitantes que te limitaram, tá? Que podem ter sido criadas por você, pelos seus pais, pelos seus avós, por todos os seus antepassados que estão fazendo circular esse sangue, né? Que estão circulando no seu sangue, que te trouxeram até aqui e deram origem ao seu DNA, tá? É bastante assunto, né? Tá? Então, olhar para isso é fundamental, né? E a outra coisa que eu ia falar para vocês também é para vocês saberem que de fato existe um vórtice energético dessa abundância, tá bom? Essa outra forma de explicar, né? Então existe um vórtice, é como se fosse uma fonte de energia completamente inesgotável, de onde tudo já existe ali, certo? E toda intenção e uma intenção verdadeira, ela já está colocada lá. Então, quando você sabe exatamente o que você deseja, e isso eu falo sempre também, né? Você sabe exatamente o que você deseja, então isso já é meio caminho andado. Faça uma intenção e jogue nesse vórtice de energia, certo? Imagine você jogando num redemoinho completo de pura abundância, de onde tudo se transforma na realidade, certo? O que acontece é que isso já existe, a sua intenção quando você está fazendo essa intenção é jogada nesse lugar, vamos chamar assim de lugar, e as coisas já estão acontecendo lá, isso já está acontecendo lá. Agora, então como eu faço para que isso chegue até mim? Essa que é a questão, né? A questão é que nós que temos que chegar nesse vórtice de energia, certo? Então imagine, né? Hoje eu dei o exemplo da alma gêmea, dessa pessoa, né? Um companheiro, uma companheira de vida. Eu quero isso, eu desejo isso, eu vibro nisso.
né? E a intenção tá lá, você já tem todos os detalhes, né? Psicológicos, emocionais dessa pessoa, físicos, como vai ser a vida de vocês e tal. Porém, já tá nesse vórtice de energia, essa pessoa já existe. Vocês sabiam disso? E ela tá lá, ela tá te esperando. E essa pessoa já existe e está te esperando. Sabe o que acontece? Acontece que você não alcançou esse lugar. É por isso que ela não está na sua vida hoje. Uau! Isso é uma nova forma de explicar, né? Então, eu não cheguei até lá. E o que eu faço para isso, então? Eu olho para as minhas questões para eu alcançar esse vórtice de energia maior, mais elevado, em que o meu grande amor vai estar lá. Ah, mas esse amor vai ficar esperando? Ele tá lá, ele já existe, ele já pode, e se você intencionou, ele já pode chegar até você, mas você também tem que chegar até esse vórtice, certo? Depois, se passou algum tempo, essa pessoa pode ser outra pessoa agora, mas sempre vai ter alguém, né, que já está pronto para te receber. Sempre tem alguém que está pronto para te receber, né? No caso de uma alma gêmea, um companheiro, né, uma namorada, tá? A questão é eu estar preparado para que essa pessoa me encontre e eu encontre ela, tá bom? Porque eu que preciso alcançar esse lugar. E vocês estão vendo que a gente tem um caminho aí, né? Se essa pessoa não chegou até mim até agora, ou qualquer coisa na sua vida que você deseja, é porque eu tenho um caminho até lá. E qual é esse caminho? O caminho é eu trabalhar essas questões que me limitam. Quais são as crenças que me limitam, né? No caso que é muito comum, né? No caso de almas gêmeas, que a gente chama de Teta Healing, ou de companheiros, né? De vida, eu tenho medo do amor, né? Eu já fui abandonada, eu me sinto insegura, eu me sinto desconfiada nos relacionamentos, eu me saboto porque essa pessoa é demais pra mim. Vocês estão percebendo que tudo isso são coisas que limitam, são crenças que podem estar me limitando agora, tá? Outra coisa também, né? Será que eu tô reclamando, né? Se eu não tenho esse companheiro, essa companheira, e eu não tenho, e eu fico falando que eu não tenho, e eu faço piada sobre isso, e eu conto para as pessoas sobre isso, eu posto sobre isso, que tem pessoas que fazem isso, se denigrem, né? E até, enfim, até na internet, até no Instagram, tá? Qualquer coisa que esteja no sentido contrário é uma energia. Tá? Então a gente vai voltar para o outro lado, né? A gente vai se voltar para o agradecimento, eu olhar para essas questões, quais são essas crenças limitantes que estão me impedindo de alcançar o que eu desejo, né? Você parar de se comparar com as outras pessoas também, porque a comparação é inútil, porque todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas são completamente diferentes, né? O que é seu, o que é da outra pessoa é dela. Não existe comparação, né? Não precisa disso, tá? O que você pode fazer agora é saber que o universo é completamente abundante, completamente preparado para receber, inclusive todos e todos os seus pedidos, tá bom?
Então, agora, gente, vamos nos conectar para a gente receber alguns downloads, para a gente se conectar com esse vórtice de abundância. O que vocês acham? A gente vai, para que seja mais fácil nós sabermos que esse vórtice de energia, né, da abundância existe e que nós podemos acessá-lo da onde a gente está, né? Do momento em que a gente deseja, tá? Do momento em que nós temos esse pensamento, eu quero isso para mim, tá bom? Isso é muito poderoso, tá bom? E o Theta Healing é essa técnica, né, que conecta a gente com toda a abundância que a gente tem. Por quê? Porque a gente leva as pessoas, né, ou o próprio Theta Healer, né, a pessoa que faz o curso de Theta Healing, ela eleva o seu pensamento a tudo que a essa abundância toda, né? A essa conexão com o amor. E o amor é a abundância em si, tá? Então, nesse momento, nessa conexão, nós somos extremamente abundantes. A gente se recorda que a gente tá bom? E além disso, nós podemos nos lembrar das origens, né, das nossas questões. Nós podemos ir lá e através de uma técnica chamada digging, que é uma escavação para se chegar nas crenças mais profundas, nós podemos saber que vamos acessar crenças que a gente nem imaginava que a gente tem, que às vezes nem é nosso, é da nossa mãe, às vezes nem é da nossa mãe, eles são dos nossos avós, né? Os nossos avós passaram por muitos momentos de escassez, porque a gente esteve envolvido em muitas guerras, é muito recente esse passado, né? Nosso de não estar envolvido em guerras, né? Até os nossos avós estiveram. E nós somos muito privilegiados aqui no Brasil de não estarmos envolvidos com isso, mas durante as guerras há muita escassez. Por isso nós estamos ligados ainda a um passado de muita escassez, porque nossos avós eles tiveram que se mudar, né? Mudar de lugares por causa de guerras, passaram fome, muitas vezes tiveram que lutar, perderam outras pessoas, então há muito medo envolvido. Há uma limitação grande, né, de não ter para viver, né, de ter que guardar, de ter perdido alguém querido, né, os amados, tá bom? Então, gente, a origem das coisas tá bastante além do que a gente pode imaginar só olhando para a nossa vida, tá bom? Mas vamos ver se a gente consegue acessar então esse vórtice da abundância. Eu vou fazer algumas reprogramações com Theta Healing, vocês vão entrar nessa conexão maravilhosa do amor incondicional, tá? Vamos lá então? A gente fecha os olhos agora, entre em contato com o coração. Sente a pulsação desse coração, respirando lenta e profundamente. E a gente sente que dos nossos pés sobe essa energia forte, que ilumina todo o nosso ser, ativando nossos centros energéticos dentro do nosso corpo, expandindo o nosso campo energético. E do topo da nossa cabeça,
nós saímos numa linda esfera de luz, imaginando a cor dela, e ela atravessa o céu, atravessa o sistema solar, e nós vemos o Sol, a Lua, os planetas desse sistema solar, e vamos subindo, subindo. E nós passamos por camadas claras e escuras, mais camadas claras e escuras do universo, sucessivas camadas claras e escuras, subindo, subindo. Entrando numa camada dourada muito, muito brilhante, subindo. Subindo por uma camada gelatinosa, viscosa, multicolorida, subindo. Nós vamos sentindo essa viscosidade à medida que a gente sobe, pelas cores do arco-íris. Saímmus do outro lado numa intensa luz branca, atravessamos um portal iridescente brilhante. Do outro lado, pura energia do amor. E nós vamos nos conectar com essa energia do amor que é branco perolada, e à medida que a gente sobe, nós vamos sentindo essa energia branco perolada tocar o nosso corpo, entrar pelos poros da nossa pele e vai nos preenchendo, preenchendo, preenchendo o nosso ser até ficarmos completamente preenchidos. E nós nos desfazemos dessa energia do amor. E nos tornamos um com o todo. Eu vou dar alguns comandos agora, e para vocês receberem, vocês dizem sim em voz alta. Vocês permitem que seja enviado o amor incondicional para o seu corpo e cada célula do seu corpo, sim? Permite que seja trazido para você qual é a perspectiva maior do que a abundância. Eu já sei qual é a sensação de me conectar com a abundância. Eu já sei como me conectar com essa abundância e que é possível, permitido para mim, me conectar a ela. Sim? Eu já sei que é possível desejar e que é possível eu fazer os meus pedidos das coisas que eu desejo. E eu já sei que eu mereço desejar e que é possível ter o que eu desejo acontecendo na minha vida agora, sim? Eu já sei com a sensação de me conectar a um vórtice de abundância. Eu já sei qual a perspectiva maior do que é o vórtice
da abundância e como ele age, e é permitido para mim acessar com facilidade e leveza esse vórtice de energia. Sim. Eu já sei qual é a sensação de estar vivendo em abundância. Eu reconheço a abundância quando acontece na minha vida. Eu já me sinto grata por toda a abundância que já acontece na minha vida. Eu tomo consciência de todas as coisas boas que já ocorrem na minha vida hoje, sim? Vocês me permitem fazer a cura melhor e mais elevada, que é estar disponível para você hoje a respeito da escassez. Todas as crenças relacionadas à escassez que puderem ser canceladas e substituídas por eu sou abundante, eu já reconheço minha abundância, eu já me conecto com o vórtice da abundância. Que seja feito isso agora, sim? E nós vamos então agora recebendo mais uma vez essa chuva de amor incondicional que vem em forma de pétalas branco-perolados que caem desde a nossa cabeça, entrando no nosso corpo e vai descendo até a pontinha dos pés, selando toda essa conexão de hoje. E nós vamos agora voltando para os nossos corpos, sentindo seu corpo na cadeira, os pés no chão, podendo mexer pernas, braços, abrindo os olhos, espreguiçando um pouquinho.